Quando a gente fala dessa gestão, a gente estava ali até fazendo um bate-papo aqui antes, você disse que nessa quarentena parece que o pessoal teve mais tempo de olhar para os papéis. Com certeza. A gente tem sido muito procurado, quando eu falo a nossa empresa, né? O pessoal acabou fazendo uma reflexão, né, de como estão os negócios, como é que está a parte financeira. E alguns tiveram algumas surpresas negativas, relativo à lucratividade e ao endividamento, né? Então, às vezes até o negócio está bom, mas eles acabaram fazendo investimentos além da capacidade financeira deles. E quando eles se veem, é necessário pegar empréstimo com juros altos, que acaba impactando o próprio projeto. Então... Você falou aí, é bem bacana, porque esse endividamento não necessariamente que não tenha ocorrido aquela produtividade e tal. Foi o investimento que foi feito, às vezes, no momento inapropriado ou indevidamente? Exatamente. Às vezes, o negócio em si, ele está rentável, né? Às vezes, a lavoura em si, ela está dando uma boa lucratividade, mas aí ele fez um investimento além da capacidade de pagamento do próprio negócio. Às vezes, o cara comprou uma fazenda do lado, às vezes, ele arrendou uma área muito grande, que ele acabou se descapitalizando, né? Ele precisou de comprar mais equipamentos, abrir a área, né? E a hora que ele descapitalizou, ele começou a buscar aporte externo, e aí ele acaba bagunçando toda a parte financeira dele, e aí ele entra em desespero. Nessa busca desse aporte externo, ele precisa analisar as várias possibilidades que ele tem? Com certeza, né? Às vezes esse aporte externo, ele pode buscar em um banco, certo? Ele pode financiar a sua lavoura através de barter, certo? Ou mesmo às vezes, se ele deu um pulo maior que a perna, às vezes ele até tem que disponibilizar algum imóvel. Às vezes a pessoa tem casa, uma fazenda distante que não está dando lucro, né? E naquele momento é melhor ele estar fazendo isso. Então, essa análise tem que ser minuciosa para ele dar um tiro certeiro, né? Naquele momento que ele está todo endividado. Aí também é bacana eu acho que isso aí é muito importante, essa colocação, porque quando eu falo em desfazer de algo, porque eu estava juntando, e de repente eu tenho que vender para me sustentar, dá aquela sensação às vezes de fracasso, aquele mal-estar, isso não é fracasso. Então, eu tenho percebido muito aqui no meio rural, que às vezes o cara, ele consegue, o produtor, comprar, vamos falar assim, 500 hectares, mas ele não consegue vender 100 hectares. Ele acha que vender 100 hectares para comprar 100 está sendo uma desonra para ele. Na realidade, ele tá fazendo uma boa gestão do negócio dele, mas no meio da sociedade, quando alguém vende alguma coisa, os outros só falam, puxa vida, aquele produtor, coitado, né? Coitado, né? Então, eu acho que tem que tirar com esse estereótipo, né, de que se ele está vendendo, ele está mal. Às vezes ele está vendendo para fazer um ótimo negócio, né? E uma outra coisa também que eu tenho percebido, que assim, aquele produtor que está comprando terra está bem, aquele que não está comprando não está bem. Isso não tem nada a ver. Tem gente que está comprando e não poderia, e tem gente que não está comprando e ele está se capitalizando com capital de giro para aumentar a sua lucratividade, para num futuro poder fazer uma aquisição melhor. Essa questão da aquisição, que eu acho que isso aí, que às vezes não ser o dono é mais vantagem do que ser o dono. A gente vê em algumas situações assim, o camarada aparentemente tem uma estrutura boa e mora de aluguel. E imobilizar aquela quantidade, aquele volume, às vezes não é vantagem para ele. É mais fácil ele pagar um aluguel e fazer aquele dinheiro render para ele mais do que o aluguel renderia. Isso. É por aí mesmo, Carlos? É por aí mesmo. Assim, a gente tem mudado um pouco a concepção nos últimos anos, né? Antigamente, você morar de aluguel, puxa, aquela pessoa mora de aluguel, ela não está bem. Hoje, se você pegar o dinheiro, vamos falar de uma casa, né? Se você pegar o dinheiro de uma casa, um exemplo, de 500 mil reais, e você investir no seu negócio, aquela rentabilidade paga o aluguel de 5, 6, 10 casas, né? Então, quando a gente olha isso que precisa ser olhado. Quando a gente olha a parte financeira, né?
se a pessoa conseguir investir bem o dinheiro do seu imóvel, financeiramente compensa às vezes ele morar de aluguel. É que às vezes existe uma questão mais da segurança de você ter a sua casa, certo? São coisas distintas, mas financeiramente hoje compensa você pegar o dinheiro de uma casa e fazer o seu negócio render 5, 6, 7 vezes mais do que o aluguel da casa. Isso aí é a mesma coisa daqueles investimentos em lotes urbanos, porque eu tenho ITU todo ano e aí acaba tendo ali um dinheiro imobilizado que não é dinheiro a qualquer momento, porque às vezes o lote... Não é dinheiro disponível, né? Então hoje... eu tenho que fazer a avaliação ali do que eu vou perder em impostos. Também, é uma avaliação geral. E pegando esse gancho seu, Fabíola, para a questão da terra, né? Às vezes a pessoa não tem capital para comprar uma terra, é melhor ela arrendar e continuar arrendando do que descapitalizar, comprar uma terra e começar a pegar dinheiro externo com altos juros. Aí o negócio dela afunda, quer dizer, ela tem o imóvel, tem o status de ter uma fazenda, mas não tem a lucratividade que deveria ter. Então é melhor continuar arrendando nesse caso. E como é que eu vou saber qual é a melhor coisa para eu fazer? Você tem que fazer análise, pegar tudo isso, colocar no papel, né? Eu tenho visto muita gente falando, não, eu não preciso de colocar no papel, eu tenho tudo de cabeça. Não tem jeito de ter na cabeça. Você precisa colocar no papel, porque a hora que você começa a fazer análise, os números te falam se você está indo num caminho bom ou não. Para com esse negócio de cabeça. É papel. Quando eu falo papel, é planilhas, análise, fluxo de caixa no tempo, né? Isso que eu chamo de papel, é planilhas. Quando a gente fala aí desses papéis, de planilhas, fluxo de caixa, não necessariamente que eu tenha que investir em altos programas de software, eu posso ter isso de uma maneira mais simples e eficiente. É muito simples. Quando eu falo fluxo de caixa, né? Eu já até abordei isso aqui, acho que numa nossa conversa, é você colocar na linha do tempo, mês a mês, né? O que você tem para receber e o que você tem para pagar. Então, e o que você tem para pagar? Os seus custos operacionais, seus custos diretos e mais os investimentos que você fez, certo? E o que você tem a receber são suas receitas. As receitas atuais e as receitas oriundas do novo negócio. Um menos o outro te dá o saldo. Se ele tiver positivo, tá bom. Se ele tiver negativo, é sinal que você tem que buscar dinheiro fora. Nesse positivo, eu tenho que ter uma margem de segurança ali, você considerando aquele cenário negativo. Isso, porque você fez estimativas futuras, né? Então, hoje eu tenho feito alguns estudos futuros aí de produtividade, de soja e milho. Então, para o ano que vem, a gente sabe mais ou menos o valor da soja. E para 2022, e 23 e 24? Né? A gente não sabe, que a gente depende de um cenário internacional. Então, como identificar as oportunidades de negócio, porque isso também eu acho que é extremamente importante, não é? Não é só eu identificar vazamentos, mas as oportunidades também. E de repente, por exemplo, a energia fotovoltaica é uma coisa que está aí... Em moda, né? Em moda. Em moda. E é um investimento significativo. Significativo. Como é que eu vou saber se eu posso fazer, se eu devo ou não? Então, primeiro, vamos falar assim, quem entende... tem as empresas especializadas de energia fotovoltaica, certo? Aqui em Jataí nós temos boas empresas, a Mecol e tem outras, né? Mas, então, o que a gente tem que fazer é pedir um levantamento, né? Pegar o consumo de energia que a gente tem, pedir a ajuda de um especialista, né? Ele vai ver o seu consumo de energia para ver em quanto tempo retorna esse investimento. A média hoje de um investimento da parte de usina fotovoltaica, a média está em torno de 6 anos. Quer dizer, o que você vai gastar hoje, certo? Você vai vencer. A partir do 6º ano, você vai ter custo zero de energia. É como se eu antecipasse 6 anos de conta de energia. Na realidade, não é nem antecipado, porque você pode fazer esse investimento e pagando nesses 6 anos. Posso financiar. Você pode financiar, ou seja, na realidade... você está transformando o seu custo de energia em investimento. Aí a coisa já fica apetitosa. Fica viável. E depois do 6º ano, você tem seu investimento feito e seu custo zero. Isso não só com usina fotovoltaica, armazém também, né?
dependendo da quantidade de hectares que o produtor planta, dependendo da distância do armazém, dependendo do modo como ele opera, certo? Um armazém pode se pagar aí de 4 a 6 anos. E quando a gente fala disso aí, alguém traz uma água aí para nós, por favor? A gente também pensa que nós estamos aqui falando de usina, nós estamos falando de armazém e pecuária. Se de repente eu quero fazer esse investimento em ordenha, eu preciso também fazer essa mesma observação? Com certeza. Hoje a gente tem produtores de leite, né, que estão sofrendo muito. A gente está vendo até a campanha do leite, né? Você já foi desafiado? Já fui desafiado pelo Leonardo e vou cumprir. Eu estou só me preparando. Olha aí, ó. Agora a gente ainda vai dar uma reforçada já me deu um aperto desafio. Aqui, mas eu vou tomar, assim, eu vou tomar uma vitamina de banana gostosa com leite, né? Mas eu vou fazer assim, estou prometendo aqui. E a gente vai cobrar. Cobrou, hein? Tá vendo? E claro, precisa fazer essa análise. O produtor de leite, ele tem sofrido muito, né? E às vezes ele tem que fazer um investimento, pode ser num resfriador, pode ser numa ordenha mais automática, pode ser num barracão, né? Num freestyle, ou num sistema composto que... Obrigado. Estou vendo aí que você está precisando de água. Tá. Que ao mesmo tempo ele vai fazer um investimento, ele pode fazer isso rateado, né, durante o tempo e que vai trazer um retorno razoável para ele. Então, e isso aí também ele precisa fazer de acordo com a sua capacidade de pagamento, ele precisa fazer de acordo com a sua capacidade de produção. Se vai melhorar, vai incrementar. E assim, eu tenho visto, né, alguns produtores, porque ele vê que um produtor que tem lá, por exemplo, 200 vacas, fez alguma coisa e ele quer fazer igual. Não adianta. Cada um pode ser um vizinho do lado com a mesma quantidade de vaca. Cada um tem a sua situação, tem a sua capacidade financeira, tem seus outros compromissos, seus outros negócios, né? Então, isso aí é importante o que você colocou, né? Que cada um tem os seus compromissos. Então não basta olhar a área do meu vizinho, a quantidade de animais. Eu preciso ver também, o meu comprometimento que eu já tenho no meu negócio. Claro, é assim, eu vou pegar o gancho da pecuária de leite que você falou. De repente o vizinho tem uma fábrica de ração e você não tem. Você tem um custo mais alto de nutrição, certo? Então o vizinho não arrenda a terra, você arrenda. Então, assim, cada um, né? Por isso que precisa fazer uma análise realmente, né? Se a pessoa não tiver condição, ela chama um especialista para estar fazendo esse estudo. Não é um estudo complicado, né? É um estudo mais simples, né? Então... Randolfo, nesse estudo aí, entra também aquele investimento genético, porque hoje a gente vê na pecuária, às vezes, a substituição de 50 animais por 50 animais. Porém, com 50 animais eu produzi ali, vamos colocar lá a média de 35 quilos em cada, de repente eu passo a ter 50 animais com produção de 45 quilos. Isso aí também entra, esse investimento genético? Todos os pontos. O investimento numa genética melhorada, né? Se a pessoa não tem condição de imediato de fazer a substituição, ela monta um planejamento de substituição do rebanho por uma genética melhorada. Mas ele tem que atuar no animal, na mão de obra, na nutrição, na automação. Ele tem que pegar todos esses pontos e trabalhar cada um deles. Claro que ele não pode fazer tudo de uma vez, então ele tem que priorizar aqueles que trazem um retorno potencializado, mas ele tem que ter um planejamento, nem que seja para 5 anos. Eu vou focar em genética, depois em automação, depois em treinamento de mão de obra, entendeu? Mas ele tem que ter esse planejamento a longo prazo. Nesse planejamento aí pode inserir até mesmo aquela questão de ter um gerador com mais potência, porque de repente eu estou produzindo leite bem, mas eu tenho uma oscilação de energia muito frequente e estou perdendo. Faz parte da parte de equipamentos, né? Porque à medida que você está agregando novas tecnologias, novos equipamentos, você consegue um preço de venda maior. Tudo isso tem que ser compilado no planejamento que eu falei para você, no planejamento financeiro e no cálculo do investimento. Mas muitas vezes as pessoas têm medo que uma consultoria, uma orientação fique muito cara.
Isso aí, tem, Não, tem condição para eu eu chegar te falo ali? uma coisa, o valor de uma consultoria, ela se paga em pouco tempo. Em poucas análises que a gente consegue identificar o caminho, ela se paga 2, 3, 4, 5 consultorias.